Tinha melhor maneira de começar o Boletim AV de hoje? Não, né? Apenas com imagens que retratam amor e respeito. Amor a um torcedor apaixonado. Respeito a um clube de grande história. Vocês vão ter um Boletim AV recheado, porque nós temos amor por vocês e respeito por vocês. E essa torcida só quer isso. Fique ligado, aperte os cintos, a gente está vindo junto com o Vasco para esquentar o sábado de todos vocês. Mas antes, o recadinho do Futebol Team Game. Você deve aproveitar, hein? Porque é muito legal, um jogo em que você pode comandar. A gente vem já já. Você sonha com seu time de futebol composto por jogadores reais há muito tempo? Olha a oportunidade! O Futebol Team Game foi criado para realizar esse sonho. Esse é um gerenciador de futebol online com a construção de sua própria carreira. Você se cadastra rapidamente, escolhe uma posição e imediatamente começa a participar da festa. E há muitas maneiras de você se empolgar e entrar nessa festa. Treinando, conseguindo um emprego para ganhar dinheiro e continuar treinando e melhorar o seu personagem. Não se esqueça de comer na sala de jantar para ter energia para alcançar o maior sucesso. E agora o mais importante, que são os clubes. Você pode participar de um deles ou criar o seu próprio. Explore táticas, configurações, treine junto, melhore seu estádio, acompanhe as estatísticas e participe de partidas com o seu time. Siga o link na descrição ou então o QR Code fixado na tela. Obtenha 600 de energia e 500 mil euros. Esse bônus no início ajudará você a alcançar logo o sucesso. O resto está em suas mãos. Futebol Team Game. Alô turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos, nesse sabadão, dia 25 de junho de 2022. Tá feliz, né? Tá alegre? Prepara que vem mais aí, não tenha dúvida alguma. A moeda tá mudando, o clima tá mudando, os ventos estão mudando. Amor e respeito, duas palavras importantes que o Vasco tem que carregar e nós vascaínos precisamos fazer o mesmo. E é assim que o Vasco está conseguindo finalmente dar ao seu torcedor uma esperança de voltar à primeira divisão, diferente do que aconteceu no ano passado. Mas ainda faltam 11 vitórias, bote essa conta aí debaixo do seu braço. 24 jogos, incluindo o final do turno e o retorno, 11 vitórias. E o Vasco alcança um número que, em média, consegue colocar uma equipe na primeira divisão. Mas, se a gente for colocar aqui, tem mais 13 jogos de bobeira. E quarta tem jogo contra o Novo Horizontino. Se vencer o Novo Horizontino, baixa para 10, tendo 11 jogos em casa. Mas a conta é essa pra gente ficar tranquilo. 3-0 em cima do Operário, o Vasco vice-líder, 30 pontos, um pontinho atrás do Cruzeiro, é o líder. 8 vitórias, 6 empates, 16 gols pró, 5 gols contra. Uma noite muito especial para 3 jogadores. Nenê, em grande fase, vivendo um grande momento, feliz. Parece que tá sentindo, tá acabando, então eu vou desfrutar cada dia mais. Feliz, animado, comemorando os gols, com muita vontade de jogar, de uma forma positiva. Nenê tem sido um jogador extraordinário na questão anímica e também, óbvio, na questão técnica, e a gente vai trazer números, porque ele só perde no século para uma lenda do Vasco, e você vai saber quem é já já. E também uma noite muito especial para 2 gringos. Juan Quinteiro, que fez seu primeiro gol com a camisa do Vasco. E Carlito Palacios, jogador que fez o seu primeiro gol no Brasil. Desde que chegaram ao Internacional no ano passado, não tinha conseguido fazer um gol. E fez ontem um gol que tirou do fundo da alma. Até porque no jogo com o Grêmio, ele meteu uma bola na trave, caiu em prantos depois do jogo. Mas ia acontecer, e ele fez.
E olha, a gente vai falar sobre isso. O Vasco começando a criar uma valência nova, uma arma nova nas cobranças de falta. Mas vamos começar falando de Nenê, que tem números impressionantes e você vai ver aí na tela. Nenê é líder de assistências da temporada 2022 no Vasco, com passe de ontem para Juan Quinteiro, que diz que vai pagar a assistência como fez o Raniel, 10 passes para gols. Jogador que mais realiza assistências para finalização, 40 passes. Impressionante. No Campeonato Brasileiro desse ano, é o jogador que mais acerta cruzamentos entre todos os atletas que disputam a segunda divisão brasileira. Olha, ele tem 57 gols com a camisa do Vasco, 47 assistências. No século, Nenê só perde para Romário de Souza Faria. Não precisa dizer mais nada. O que esse cara tem feito é impressionante. Mas uma outra situação que o Nenê colabora também é em relação às faltas. Porque o Vasco tem nele, que é um jogador de muita técnica na entrada da área, nas batidas laterais, e Figueiredo, com um chute violentíssimo, armas na cobrança de falta. E ganhou ontem mais um artífice, mais um protagonista, Carlito Palácios, que bateu ontem lembrando um grande ídolo, um ídolo histórico do Vasco. E a gente tem uma montagem aí só para que você tenha uma ideia de quem que a gente está falando. Será que parece? A falta cobrada por Juninho é contra o Santos, Zete no gol, Maracanã, final do Rio-São Paulo de 99. A outra é de Carlito Palácios. Bola que sobe, bola que desce. Tomara que ele possa trazer esses fluidos. Palácios não fazia gol desde janeiro de 2021, quando estava ainda no União Espanhola. Palácios falou, depois do jogo, sobre o peso de tirar esse peso, sobre esse peso que carregava, mas o gol retirou toda essa carga de cima dele. Em Palácios? Não sei se tirar peso de cima, mas eu acho que falei de antes que tem muita gente que trabalha dentro do clube que ajuda muito meus companheiros, nutrição, físico, ou a pessoa de imprensa, todo mundo que trabalha dentro me ajuda muito todo dia. Eu acho que também é uma alegria para eles, como você falou, todos sorrindo e falando coisa boa. Então, eu acho que não tirar pressão, mas ajuda muito. Pessoalmente ajuda muito e como eu falo, o mais importante é ajudar o time. E a gente fala de Juninho Pernambucano, mas a pergunta foi feita, se ele tem alguma inspiração. E olha, que bom gosto que tem Carlito Palácios, que se compara, ou pelo menos que tem como inspiração, um gênio do futebol argentino. Riquelme, eu acho que sempre foi o jogador que mais admirei na minha vida, até o dia de hoje eu admiro muito ele, ficava olhando ele, mas eu não bato com ele. Mas bateu, pô. Bateu, mas esperamos que continue assim. Ele, que é um jogador símbolo da 777, que deve ser a futura parceira do Vasco na SAF. E sendo, é um jogador que referenda novas contratações. Como eu trouxe ontem, a 777, ela já tem seus scouts e principalmente Vitor Bastos, que é o cara que cuida dos scouts do Vasco. Anote o nome desse cara, ele é craque. Já viajou no Uruguai, já viajou na Argentina e tá de olho, fazendo contato com vários empresários para jogadores que na janela, o Vasco tendo condição da aprovação da SAF e grana, o Vasco vai correr atrás. Palácios e Nenê, dois jogadores talentosos na bola parada, mas aquela velha dúvida, podem jogar juntos? Maurício Souza disse que sim. O técnico do Vasco falou depois do jogo e acha que jogador bom tem que jogar junto, mas precisam ajudar na marcação. Sou totalmente favorável à qualidade técnica estar dentro do campo. Porém, é preciso que se tenha uma entrega, uma doação, né, para a gente não sofrer defensivamente. E é uma equipe que vem mostrando durante a competição que se defende muito bem, né? Então nós temos que começar a encontrar esse equilíbrio. É uma ideia nossa e a gente está tentando isso, e eu acho que gradativamente a gente vai conseguindo fazer com que seja um time mais controlador, né, com a bola,
Então eu não descarto essa hipótese, porque são 2 jogadores que com a bola vão causar prejuízo a qualquer defesa hoje da Série B. Mas tá tudo bom, tá tudo bem, mas o jogo foi difícil. O Vasco teve muitas dificuldades, porque o primeiro gol saiu aos 34 minutos do segundo tempo. O Operário no primeiro tempo teve boas chances, aos 4 minutos do segundo tempo meteu a bola na trave. Foi um time duro, um time espinhoso. O técnico do Vasco, Maurício Souza, falou do time e da dificuldade que foi o jogo. Eu acredito que não tem jogo fácil na Série B. A gente vê uma Série B extremamente equilibrada, e o que o time mostrou é o que vem sendo a tônica desse time, né? O time que luta, o time que não se entrega, um time que dificulta muito as ações ofensivas do adversário, e que acredita na vitória desde o início, né? Então, volto a falar, né? Não tem jogo fácil. Realmente concordo, quem pegar o resultado vai achar que o jogo foi tranquilo, apesar de eu achar que a gente no segundo tempo fez um jogo que merecesse realmente sair com a vitória. Mas para o técnico do Vasco, algo é fundamental para que esse time consiga render bem: a força mental. É um time que mesmo nas dificuldades consegue botar na cabeça que quer ganhar a qualquer custo. Psicologicamente é uma equipe muito forte. Tá até mandar um beijo para a Maíra, que está se recuperando, né? É uma equipe muito forte, é uma equipe que não se abala, é uma equipe que acostumou a jogar aqui dentro com a pressão a favor ou contra, é uma equipe que se acostumou a jogar fora com a pressão contra, mas sem dúvida nenhuma, né? Eu posso estar enganado, peço desculpa, mas foi o segundo jogo que a gente faz 3 gols. Fizemos contra o Náutico, né? E esse agora. E o que eu percebi no vestiário foi uma alegria pela forma como nós atuamos, principalmente o segundo tempo, no que tange a posse de bola. Vestiário muito contente, muito alegre, uma equipe muito forte emocionalmente. Essa vitória traz ainda mais confiança. Falei para eles, nós já estamos no início da nossa caminhada, falta muita coisa, mas eu não tenho a menor dúvida que ao continuar, né, com essa mentalidade vencedora, a gente vai conseguir alcançar nosso objetivo. Falei para eles que respeitava toda e qualquer história dentro do vestiário hoje. Que são histórias lindas que já foram construídas, histórias que vão se construir no futuro próximo de alguns jogadores ainda novos, mas que não existe responsabilidade maior ou comprometimento maior com esse momento que nós estamos vivendo. Sem dúvida nenhuma, a responsabilidade maior de todos os jogadores que estão dentro do vestiário do Vasco hoje, de fazer o Vasco subir. Então, eu acho que isso responde um pouco a tua pergunta, porque vai ser muito difícil tirar esse time do eixo, né? E com o apoio dessa torcida, com o apoio, eles entendendo, né, da importância que eles são para esses jogadores, e isso tem acontecido, eu não tenho a menor dúvida que no final a gente vai estar comemorando o acesso. 4 vitórias seguidas, mas o grupo sabe que precisa melhorar, precisa crescer, não dá para se empolgar. Como eu disse, faltam 24 partidas até o final do Campeonato Brasileiro. O volante Yuri Lara falou sobre isso. O Vasco que está aí chegando próximo a uma outra marca de 5 vitórias, que aconteceu até em anos próximos. Mas Yuri fala que não dá para celebrar absolutamente nada nesse instante. Ficamos muito felizes por estar atingindo essa marca, né? Nós sabemos que é um campeonato difícil a Série B e que a gente tem que estar ligado todo jogo, porque você vê, hoje foi um jogo difícil, um jogo duro, mas acho que a gente foi seguro, assim, o Thiagão não sofreu tanto. Acho que nós temos que comemorar, né? Ficar feliz pelo que a gente tem feito na Série B, mas ficar com olhos abertos, porque é uma competição super difícil e isso, assim, nós estar invictos não muda em nada, né? Nós temos que estar ligado o tempo todo, porque cada jogo é uma final e cada jogo é um jogo difícil. Sim, porque faltam 11 vitórias para subir. 11 jogos em casa até novembro. Se o Vasco vencer, o Vasco sobe. E por que jogar em casa é tão importante e se coloca essa conta de jogar em casa e fazer placar? Porque o Vasco tem uma torcida. Aliás, o Vasco tem a torcida. O que a torcida do Vasco ontem fez mais uma vez, como fez no jogo com o Bahia, como fez no jogo com o Brusque, como fez no jogo contra o Cruzeiro no Maracanã, mostra que esse torcedor quer apenas amor e respeito pela instituição que ele tanto ama. Ontem, 21.739 pessoas bateram o recorde do Vasco no Campeonato Brasileiro em São Januário, que era de Vasco da Gama e Grêmio,
21.075 pessoas. Atrás, Vasco e Bahia, 19.692 pagantes. O zagueiro Juan Quinteiro falou sobre essa união. Segundo Quinteiro, nós acreditamos neles. Não é não, gringo? Jogar aqui é incrível, né? A torcida é fantástica. Sempre que a gente vem aqui é 25 mil lotado. Fomos no Maracanã, 65 mil pessoas. Assim que eu só tenho que agradecer a eles, sabe? Agradecer por o apoio que estão dando o time, por acreditar no trabalho. E a gente tem que voltar isso como está fazendo, com vitórias. Já, depois do recadinho da Altima, a gente vai falar sobre o jogo de Novo Horizonte, já projetando quarta-feira em São Paulo. E também sobre a novidade de hoje, o jogo Vasco Sport terá que ser no Maracanã. Flamengo e Fluminense já foram advertidos. A gente volta já. Alô, turma, tudo bem? Tô passando aqui com a chave do meu carro porque eu queria dar um recado para você que tem carro ou motocicleta. Você tem andado desprotegido sem seguro porque não teve grana para renovar ou fazer um seguro novo? Calma, normal, tá acontecendo. Mas agora eu tenho uma solução. Procure a Altima Proteção Inteligente, uma associação com 5 anos de experiência. E exatamente por isso, eles podem fazer preços 50% mais baratos do que as seguradoras normais. Olha, eles dão proteção contra roubo, contra furto, perda total, indenizam até 100% a tabela FIP, incluindo motoristas de aplicativos. Proteção, terceiros, para-brisa, reboque de até 600 km e muito mais. Preços: R$ 129,90 mensalidade para a proteção do seu carro, R$ 99,90 proteção para a sua motocicleta. Veja o site altimaproteção.org. Altima, a sua necessidade é a nossa realidade. O próximo compromisso do Vasco será na próxima quarta-feira contra o Novo Horizontino, em Novo Horizonte, às 21h30. E há, sim, algumas dúvidas em relação a que time levar. Primeiro, por questão de lesão. Você está vendo uma foto aí do zagueiro Anderson Conceição, que tomou 6 pontos na cabeça depois do choque com o jogador do Operário, Thales. A lesão aconteceu aos 35 minutos do primeiro tempo. Você vê aí 6 pontos, mas o Conceição jogou até o final com touca, mas vai ser reavaliado. Pancada na cabeça é sempre muito perigoso. Gabriel Dias, lateral direito, depende de melhora da dor. O doutor Gustavo Caldeira falou na quinta-feira à noite, aqui no News, de que a situação do Gabriel Dias depende da dor. Se a dor sumir, ele joga, porque ele tem uma inflamação na patela do joelho e precisa cuidar para sair a dor. É algo que vai e volta, dependendo das sequências de jogos. Então, Gabriel Dias continua sendo uma dúvida, porque o sistema defensivo do Vasco tem sido muito sólido, com menos gols sofridos junto com Cruzeiro e Grêmio, 5 no total. O Yuri Lara havia uma dúvida, porque ele também compõe o sistema defensivo, se ele tinha tomado um segundo cartão amarelo. Não, Yuri não jogou contra o Guarani, já com 3 cartões amarelos, cumpriu suspensão lá em Manaus, e de lá para cá, em todos os jogos, foi o primeiro cartão que ele tomou ontem, e foi uma dúvida, porque ele poderia ter tomado um segundo, um cartão vermelho. Thiago Rodrigues, os pendurados, e Edmar no sistema defensivo. Figueiredo e Peck na parte ofensiva, os atacantes. E no meio-campo, Matheus Barbosa e Zé Gabriel, jogadores pendurados. Segundo o levantamento do Data Emerson Rocha, você está vendo aí o Twitter do nosso Emerson Rocha, que é um influencer aí no Twitter, está sempre batendo lá em cima, prestigia o nosso Emerson Rocha. O Vasco, em 14 jogos, só tomou gol em 4 jogos. 10 jogos sem ser vazado. É uma coisa impressionante. E nos últimos 3 jogos, o Vasco não tomou nenhum gol. Os últimos gols do Vasco foram contra o Náutico. O Vasco tomou aqueles 2 gols lá em Recife. Maurício Souza, técnico do Vasco, volta aqui no Boletim AV, falando da sequência e do que vem por aí pro restante do Campeonato Brasileiro. A cara desse time é o que a gente pode passar pro torcedor, que não vai faltar luta, não vai faltar empenho, não vai faltar trabalho. Né? Amanhã nós estamos no CT treinando, né? Então o que a gente passa para eles é que nós temos que entender que é uma Série B extremamente disputada, né? Equilibrada, com bons times, mesmo aqueles que não estão no alto da tabela são bons times. O Londrina hoje ganhou de 3-1 do Guarani, isso reflete o que foi o jogo lá dentro, uma vitória extremamente importante com um time qualificado. O Operário é um time muito bem arrumado, né, muito forte.
O que a gente traz é a certeza do equilíbrio. Porém, eu espero que o Vasco continue evoluindo, né? E que a gente continue dando alegria ao torcedor da vitória. Nosso objetivo final, se a gente conseguir jogar um futebol extremamente equilibrado, o nosso objetivo final é estar na Série A no ano que vem, entendeu? Então é isso que eu espero que o torcedor entenda, e é isso que não só eu, mas todo o staff do Vasco, toda a diretoria do Vasco está buscando, né? E aí, a partir disso, se construir uma nova história. O técnico do Vasco garante que o time vai evoluir. Sem dúvida que é. Assim, é difícil a gente ver hoje, na própria Série B, um time fluido o tempo todo, né? Eu encontro o Vasco que se defendia muito bem, né? Mérito total do Zé em conseguir organizar essa equipe defensivamente. O próximo passo é a gente não perder, né, essa solidez defensiva e conseguir dar ao Vasco, como eu falei antes, um jogo um pouco mais controlador, mais perto do que foi o segundo tempo, né? Então, respondendo a sua pergunta, a cada vez que a gente consegue fazer isso, sofremos em alguns momentos, mas não tomamos gol, o que é importante. Buscamos agora uma sequência de 4 vitórias, o que é importante. Continuamos no G4, que também é importante. É claro que isso traz confiança para a equipe, né? E é muito claro para mim, né, que eles estão muito focados no que é preciso fazer. Essa equipe ela não está preocupada ainda, né, em jogar um futebol onde coloca em risco a nossa vitória. Ela está preocupada em sair do campo vencedora, com um ponto na testa, como foi o Conceição, com dor do Yuri, com dor do Edmar, com dor de quem for em campo. Ela está preocupada em sair de campo, deixando a vida e com os 3 pontos. Os jogadores que não atuaram ontem treinaram hoje no CT Moacir Barbosa, tem treino amanhã. Segunda-feira, depois do treino da tarde, o time segue para Novo Horizonte. É uma viagem distante, saindo de ônibus daqui são 12 horas. É claro que o Vasco vai de avião e depois vai de ônibus, mas é uma viagem que remete aí um voo rasteiro. Vai ter que ter voo rasteiro. E os ingressos já estão à venda, lá em Novo Horizonte. Ingressos à venda, R$30 a geral, meia 15, R$40 a arquibancada inferior, 20 a meia entrada. E para o torcedor do Vasco, visitante, R$30, R$15 a meia. Você está vendo fotos aí do estádio Jorge Ismael de Biasi, que vai receber pela primeira vez Vasco da Gama em Novo Horizontino. Pelo menos eu fiz um levantamento e não vi nenhum jogo. Até procurei a assessoria de imprensa do Vasco e disse que ia haver. Mas se eu estiver equivocado, por favor, mandem mensagem. Mas não há confronto registrado entre Vasco da Gama e Novo Horizontino. O Novo Horizontino, que está num momento muito difícil. Novo Horizontino que vai estrear um técnico hoje. Novo Horizontino estreia um novo técnico, Rafael Guanais. Você está vendo foto dele aí. Ele foi apresentado depois de 6 jogos que o Novo Horizontino não conseguiu vitória. O Rafael Guanais estava no Cruzeiro, estreia contra o Bahia, estava no Cruzeiro como treinador auxiliar e preferiu sair de lá e ir para o Novo Horizontino. O estádio tem o apelido de Jorjão e é um estádio que tem capacidade para 16 mil torcedores. Agora, um assunto que interessa a nós, cidadãos, e também aos vascaínos em geral, pelo Brasil e pelo mundo. Você está vendo aí a briga que o Vasco está comprando para jogar no dia 3 de julho no Maracanã. O Vasco moveu uma ação na esfera civil contra o Flamengo para ter direito de jogar nas mesmas condições comerciais do Fluminense, que também é quem detém direitos de jogar no maior estádio do mundo. O advogado do Vasco, Marcelo de Andrade Figueira, pede indenização por perdas e danos em caso de não cumprimento e qualifica como infundadas as justificativas do consórcio. O Vasco está brigando por isso e hoje teve uma posição bastante séria que você vai ver também agora, informação dada pelos companheiros da Globoesporte.com. O governo do estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria da Casa Civil, notificou Flamengo e Fluminense pelo fato de terem impedido o Vasco de jogar. O documento exige a imediata reconsideração do consórcio sob pena de fortes sanções. Flamengo e Fluminense podem sofrer essas sanções previstas
na cláusula 19ª do termo de permissão onerosa do bem público do complexo do Maracanã. Multas e, em última instância, cancelamento do termo de permissão. Esse documento é direcionado a Severiano Braga, que é o gestor do consórcio, e aos presidentes Rodolfo Landim, do Flamengo, e Mário Bittencourt, do Fluminense. Assinam Luiz Felipe Monteiro de Barros, presidente do Comitê de Fiscalização, Gestão e Operação da Permissão do Uso do Complexo do Maracanã, e o membro do mesmo comitê, Fernando Cunha. Portanto, Flamengo e Fluminense precisam e têm que reconsiderar a liberação do Maracanã para o jogo do dia 3 de julho entre Vasco da Gama e Sport Clube do Recife. O próprio governo do estado está admitindo claramente que as justificativas são infundadas. Há jogo dia sim, dia não no Maracanã. Não é um jogo do Vasco que vai fazer o gramado ficar pior, que é o argumento que eles estão usando. O Vasco, por exemplo, jogou contra o Cruzeiro no dia 12 e no dia 11 o Fluminense jogou à noite contra o Atlético Goianiense. Por que pode agora? Por que pôde naquela época e agora não pode? Qual é a razão? Da mesma forma, os argumentos de que foi muito em cima, 18 dias de antecipação não é muito em cima. O fato também do mês de julho ter jogos já marcados, um limite de 8 a 10, pois bem, façam contas. No máximo são 9 jogos que vão acontecer, mesmo que Flamengo e Fluminense passem na Copa do Brasil. Portanto, se são de 8 a 10, o 10º jogo tem que ser do Vasco da Gama. Portanto, o Vasco tem ao seu lado a Casa Civil e também o governo do estado do Rio de Janeiro. Vamos ver quem tem mais garrafas vazias para vender. Para a gente encerrar esse Boletim AV de hoje, lembrando, amanhã, 11 horas da manhã, o Sub-17 do Vasco joga, o técnico Gustavo Almeida, que deve ter 2 desfalques. Um é certo, Guilherme Estrela está fora, não quebrou o braço, mas não joga, e o ótimo lateral direito Paulinho ainda está com o tornozelo muito dolorido e não deve atuar contra o Palmeiras. Uma vitória difícil, o Vasco precisa ganhar por 3 ou mais gols. 3 vai para o pênalti, mais gols o Vasco é campeão direto. O time mais provável, Leite, Gustavinho ou Paulinho, Luiz Felipe, Lincoln e Leandrinho, Matheus, JP e Ryan, que deve ser titular, e aí a dúvida na frente, Cauã Kelvin, ou Guga, ou Renan, ou Jerônimo. GB e André é o time do Vasco que enfrenta o Palmeiras amanhã às 11 horas da manhã, com transmissão pelo canal por assinatura Sport TV. E na segunda-feira, às 3 horas da tarde, o Sub-20 do Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, pega o Fluminense. O Vasco é o único 100% no Campeonato Brasileiro junto com o Grêmio. Não é o único, está ao lado do Grêmio. São as 2 únicas equipes que têm 100%. O Vasco venceu o Atlético Goianiense fora e venceu o Santos no Rio de Janeiro. E agora vai, como visitante, pegar o Fluminense. E para encerrar esse Boletim AV, quero mandar um grande abraço para o querido Paulo Jorge. Você está vendo foto aí do aniversário do filho do Paulo Jorge. O Paulinho, Paulo Jorge Filho, que não devia ser diferente, né? Todo mundo de Vasco, era uma festa vascaína, aniversário do Paulo. Beijo! Tio Flávio tá te mandando um beijo, Paulinho. Fica com Deus aí, teu pai, tua mãe, também muitas felicidades para você. E para encerrar, a belíssima festa que foi feita ontem em São Januário, linda, mostrando amor, respeito, inclusão, a percepção do Vasco com o símbolo da capa. Quem não viu, é algo fantástico, lindo. Somos todos iguais. Não há diferenciação entre as pessoas. Respeito e amor acima de tudo. No esporte, na vida e nas leis. Né, Flamengo e Fluminense? Vamos lá. Vamos justificar as coisas corretamente. Não há o porquê. Não é o Corinthians, não é o São Paulo, não é o Atlético Mineiro que estão pedindo o Maracanã. É alguém do Rio, parceiro como vocês, que já ganhou muito de vocês e já perdeu também no Maracanã para vocês. Então, vamos tratar todo mundo igual. Até porque eu já dei essa informação aqui em abril. Se não for assim, a coisa pode ficar pior para vocês. Porque John Textor e Josh Wander são amigos. É melhor não falar mais nada. É isso, turma. Grande abraço para todos vocês. Muito obrigado pelo carinho. Amanhã eu tenho novamente encontro com vocês. De manhã, antes do jogo, a gente vai ter um novo Boletim AV. E à tarde, o Arquibancada com Emerson Rocha e membros do canal Atenção Vascaínos. Grande abraço, um ótimo sábado. Fiquem com Deus. Amor e respeito. E Vasco acima de tudo. Tchau, turma.